E aí, pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sinta-se Bem. Pois é, Bebô, e a gente começa o programa falando de astrologia. Quem não gosta de saber um pouquinho sobre signos, sempre é bom, né, pessoal? E tem aqui no programa hoje também a doutora Débora Balaguês falando sobre medicina quântica. Tudo sobre a cirurgia das pálpebras com o Dr. Carlos Cui vem hoje aqui também. E pra fechar com um laço de ouro, vem Marcinha Unfer nos ensinando a fazer uma receita de sagu diferente, sagu de chia. Bacana, hein? Gostei do laço de... Laço de ouro. Muito bacana, tá no ar mais um Sinta-se Bem. Vem com a gente, fica aqui. Fica com a gente. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. 2019 será um ano bem favorável a parcerias. Será que o signo do teu colega ou sócio combina com o seu? Hora de falar de astrologia aqui no Sinta-se Bem, hora de falar de signos, um assunto que tenho certeza que todo mundo gosta. Até quem diz que não gosta, lá no fundo, gosta de saber qual é o signo da pessoa, fala das suas características do seu signo e às vezes até sai porque eu sou de Libra, porque eu sou de Áries, porque eu sou de Peixes. E o assunto hoje aqui é com Fabrício Ranzolin. Fabrício, muito obrigado. Valeu, por ter aceito o nosso convite aqui no Sinta-se Bem. Desde o início do ano eu venho entrevistando o Fabrício e continuo entrevistando porque sempre são pautas maravilhosas e a gente já trouxe aqui para o Sinta-se Bem diversas vezes o Fabrício falando sobre o quão importante em 2019 serão as parcerias. Falamos de comunicação, falamos de parcerias, falamos de elos, de alianças, que esse é um ano para que tem que se tomar muito cuidado nesse sentido, para especialmente não se andar sozinho, valorizar as pessoas, valorizar as parcerias. E para isso, e para ficar mais claro e mais fácil para vocês, hoje a gente trouxe aqui no Sinta-se Bem essa pauta que vai falar sobre essa ligação dos elementos dos signos, que são 4, e como isso influencia nas parcerias e nos relacionamentos. Passo a palavra para ele, que sabe melhor do que eu falar de tudo isso, que a minha introdução foi bonita, mas na verdade eu não sei nada sobre isso, eu só aprendo aqui com o Fabrício. Todos aprendemos. Vamos lá. Fabrício, seguinte então, o que a gente pode falar dessas parcerias e como as pessoas podem se beneficiar dos elementos dos signos para que promova aí coisas boas para elas? É importante a questão do princípio yin yang. Então você tem, né, os signos de fogo e ar, né, como Libra, ar, vamos pegar Gêmeos, Libra e Aquário, né, que são signos comunicativos e sociais, com tendências mais abertas a se relacionar de uma forma mais fácil com todo mundo, um entendimento mais fácil. Então são signos abertos e yang, né? E você tem os signos de fogo, Leão, Sagitário e Áries, que são os extremos que complementam o ar. Então o que você tem aí? Você tem uma parceria muito perfeita entre esses signos, né? Os de ar com os de fogo. Então se você tem um colega, por exemplo, que você se entende muito bem com ele, é porque há esse complemento de signos. Quando, por exemplo, você tem os yin, os signos negativos ou de terra e água, né? Como peixes, escorpião e câncer, que são de água, e capricórnio, virgem e touro, que são de terra, você tem uma menor expansão e uma menor tendência social. Então a melhor forma é você tentar se informar, por exemplo, do signo do seu chefe, do signo ascendente da lua, também você pode ver na internet, hoje em dia você encontra, né, facilmente, do seu parceiro, do seu sócio, e você vai aprender a entender como é que ele funciona. Se ele é yang, ele precisa de ajuda para botar os pés no chão, para planejar as coisas com calma, que é fogo e ar. Se ele é yin, por exemplo, touro, câncer, né? Pelo contrário, ele precisa de uma motivação e de um empurrão para que ele tome as atitudes, para que ele fale seus sentimentos, para que ele ponha para fora suas ideias. Então, se você saber a prioridade do signo do mapa da pessoa, se ele é yin, yang, fogo, ar ou terra, dá uma grande diferença na sua relação com ele, né? Isso pode dar muita qualidade, porque às vezes a gente, principalmente o signo yang, né,
como o leão, como Libra, como Aquário, São fogo e ar. O Yang. isso, são muito impositivos e esperam muito do outro. Mas aí você pega Câncer, você pega Peixes, Touro, que são signos para dentro, eles precisam de profundidade, de tempo, de segurança para se expressar. Então, às vezes, atropela o signo. Para esses, você tem que dar espaço para eles, né? Então, tente reconhecer os signos. Se o seu chefe, por exemplo, é Yang, existe uma tendência dele ser um comandante, um dominador, um líder, por isso ocupa essa posição de chefe, né? Então, você tem que tentar lidar com ele como? Puxa as coisas sempre para o lado prático, para o pé no chão, combinando o yin. A energia elétrica, ela não funciona se não tiver o negativo. Você tem o positivo, são dois plugs, né? E o positivo e o negativo. Se houver um corte, se não houver o negativo ou o positivo, não há esse movimento de energia. E esse movimento é positivo yang e negativo yin. Então é bem simples de você olhar isso. Uma pergunta muito interessante, acho que muita gente está assistindo a gente agora e pensando, meu Deus, agora eu vou ver. E se o meu signo, e se o meu elemento não combinar com uma pessoa que estiver muito próxima de mim? Seja um cônjuge, seja um chefe, seja um futuro sócio, como é que a gente pode fazer funcionar isso da mesma forma? Se você compreende a forma natural de expressão desta pessoa, por exemplo, ele é terra, né? Pé no chão, concreto, um pouco mais lento, mais eficiente e 2 passos para frente, 1 para trás. Capricórnio, por exemplo, são grandes empreendedores, muito fortes, muito práticos, mas às vezes eles são mais lentos porque eles conquistam coisas com o tempo de uma forma mais segura. Forma de lidar com ele seria, faz sugestões complementando a forma como ele pensa. A forma ideal de 2 elementos se entenderem é um cede um pouco e estimula o outro a ser quem ele é. Em contrapartida, você também cede um pouco e tenda a fazer o outro a compreender a forma como você é. Então, ao invés de impor, né, ao invés de cobrar, coloque-se no lugar do outro, veja como ele sente, tente puxá-lo para como você se sente. Isso dá um feedback interessante. Muitas vezes as pessoas falam, mas não perguntam. O que você sentiu do que eu falei? O que você pensa do que eu estou fazendo? A pessoa às vezes vai te dar um retorno que você não esperaria, você não está no lugar do outro. Então, isso é sentir o elemento, é ver como é que o outro funciona, esperá-lo responder ao teu elemento, né? Essa troca é realmente muito importante. Gente, estamos chegando ao fim da nossa matéria. Muito obrigado, Fabrício, por esse conteúdo maravilhoso. E fiquem ligados sempre aqui no Sinta-se Bem com a gente. Todos os conteúdos sempre disponíveis no nosso canal do YouTube na íntegra para vocês reverem e compartilharem. Um beijão e até mais. Você já ouviu falarem a frase "nós somos energia"? É justamente sobre a nossa frequência eletromagnética que a doutora Débora Balaguês vai falar agora. Eu estou aqui com a doutora Débora Balaguês, que vocês conhecem muito bem, que trabalha com endocrinologia e também medicina quântica. Endocrinologia, a grande maioria já sabe que é trabalhar com essa questão hormonal. Mas afinal, a pergunta que não quer calar aqui para ela, o que é a medicina quântica? Tem alguma relação com a física quântica? Claro, com certeza. A medicina quântica é um ramo da medicina que está postulado em cima da biofísica médica, que tem como base de conhecimento de estudo a física quântica de Max Planck, né? Que postulou há mais de 100 anos. Ela tem atualmente acho que uns 118 anos, quer dizer, é bem antiga, mas que vem aí crescendo em estudos e se disseminando nas escolas médicas no Brasil de uns 30 anos para cá. Mas na Alemanha já tem mais de 10 mil médicos que trabalham com medicina quântica. Mas o que é isso na prática? No corpo humano, a gente tem uma parte que todo mundo conhece, que é o sangue, que ele é um transportador, leva as coisas para cá, traz as coisas para lá, leva as coisas para lá, para cá e para lá. Mas o que é isso, leva para lá e leva para cá? Ele é uma estrada.
ele é que leva e traz, ele leva as substâncias que são necessárias e ele também traz substâncias que precisam ser depuradas e retiradas dentro do organismo, porque são toxinas. E quem leva uma estrada comunica para um destino. E qual é o destino? O destino é a célula. A célula é a unidade de funcionamento do corpo. A célula é onde tudo acontece dentro do corpo humano, é dentro da célula. E a célula é tudo de bom que está acontecendo lá, que a gente conhece como saúde. E tudo de alterado, desequilibrado também está acontecendo nesse mundo. É celular. Porém, a célula é elétrica. Como vocês veem aí agora nessa figura, a célula tem um núcleo, a parte central do núcleo, que tem a informação que é o DNA, que traz a nossa informação da ancestralidade, a informação genética, e ela tem uma carga negativa por dentro e positiva por fora. Bom, se tem uma carga negativa por dentro e positiva por fora, ela é elétrica, uma carga elétrica. A eletricidade é um ramo da física. E como está dentro do corpo humano, o corpo humano é uma estrutura viva, né? A gente usa em português o prefixo bio, então é biofísica. Toda movimentação de elétrons na beira da célula é medida por uma força que empurra esses elétrons, que é a tensão de parede, que vocês podem ver também aí na figura, que é de menos 90 milivolts. Se a gente fizer uma comparação, a tensão aqui em Porto Alegre da eletricidade, que é a movimentação de elétrons nas nossas redes elétricas, é 127 volts, que é a força com que esses elétrons são empurrados. Na minha célula e na célula de vocês, na célula de todos nós, é menos 90 milivolts quando elas estão equilibradas. Isso se estuda como potencial de ação. A física quântica... Só um adendo, para estarem equilibradas, eu preciso estar com a minha mente equilibrada também. Começa por aí. Também. O corpo equilibrado, também. A saúde com a mente. A saúde, gente, é sempre um conjunto de equilíbrio espiritual. Vou repetir, porque agora eu começo agora a Universidade do Espírito, voltada com a Universidade de Harvard, estou muito entusiasmada com isso. A saúde é espiritual, ela é psíquica e orgânica, mas todo esse campo é um campo elétrico, com uma membrana celular eletromagnética. Então, a medicina quântica é isso, é a medicina baseada na biofísica, que hoje já tem um número enorme de médicos trabalhando com isso, e na Alemanha mais de 10 mil médicos trabalhando, e aqui no Brasil já tem alguns profissionais também trabalhando. Qual é a diferença, né? Da medicina tradicional? Ela se diferencia porque ela se soma, além de ter a medicina tradicional, ela olha para a estrada, mas na estrada não acontece nada na estrada, tudo acontece no destino, que é na célula, e é lá que está os problemas e é lá que nós precisamos levar a solução. Como a célula ela é elétrica, a eletricidade vocês sabem que é feito por ondas, né? Ondas é um processo oscilatório, vibracional. E as ondas, quando se unem em números, a gente chama isso de frequência. Frequência é o número das oscilações completas na unidade de tempo medida em hertz. O corpo humano, todos os órgãos têm frequências, medido por Rife. O Dr. Raymond Rife, um grande pesquisador americano, ele mediu todas essas frequências e publicou. Então, existe hoje os medicamentos frequenciais que levam a informação diretamente para a célula para equilibrar os sistemas. Então, com a medicina quântica, a gente não precisa passar pelo processo bioquímico, que sempre tem par efeito. Eu falei sempre, porque é sempre, tá? Porque no momento que você bota O processo bioquímico que tu te refere, isso é medicação. Medicação química, que todo mundo está acostumado. Remedinho para dor de cabeça, antibiótico, que as pessoas acabam... Gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Se remédio fosse bom,
ele não se chamaria remédio, ele se chamaria curédio. Isso é uma coisa que eu falo sempre, porque isso é realidade. O remédio, ele remedia, ele simplesmente bota o sistema de alarme para baixo e o corpo não tem mais condições de gritar temporariamente, mas tudo que está embaixo continua estragando. Nós continuamos adoecendo e até num processo até mais avançado. Para finalizar, para quem ficou super interessado, assim como eu também, na questão da medicina quântica, tu aplicas ela na clínica para o pessoal que tem interesse? Eu quero conhecer mais, eu quero saber a frequência, como está o meu organismo? Sim, sim, a gente trabalha com endocrinologia e medicina quântica. Todos os nossos sistemas a gente tem que trabalhar com bioquímica também, porque elas são processos que estão em interfase casados, tá? Bioquímica, biofísica e biologia, tá? São os 3 processos dentro da medicina. E a gente trabalha com isso, o nosso processo de investigação é bastante diferente, porque a gente investiga bioquímica, mas nós investigamos biofísica. A gente usa biorressonância, usamos complexos, usamos várias tecnologias alemães para poder chegar no diagnóstico do processo informacional celular. E aí depois nós vamos administrar uma terapêutica que seja ressonante com essa necessidade. Ressonante é que caiba exatamente na necessidade da individualidade do paciente. Adorei, doutora Débora. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. A gente poderia ficar falando aqui horas sobre essa questão. Tá bom, obrigada. Eu vou aproveitar o intervalo aqui do nosso Sinta-se Bem para dar uma super dica para vocês. É a oficina de teatro módulo 2 da Cômica Cultural. Vai ser ministrada às segundas, 19h30, pela Renata Stein, uma super professora. E essa oficina é ideal para você que já teve contato com o teatro, seja fazendo algum workshop, alguma oficina ou algum curso, deixou de lado, quer retomar, quer voltar ativa. Cômica Cultural, com certeza é a melhor opção. Não deixe de fazer teatro, é enriquecedor e engrandecedor, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. A blefaroplastia se tornou uma das cirurgias mais realizadas aqui no Brasil. Quem explica tudo sobre a técnica é o Dr. Carlos Kuiven. A flacidez e o excesso de pele nas pálpebras deixam o nosso olhar mais tristonho, cansado, mas graças a Deus existe solução para tudo, ou quase tudo, né, Dr. Kuiven? Seja muito bem-vindo novamente muito obrigado ao programa Sinta-se Bem. E a flacidez da pálpebra é comum, na verdade, tanto em homens quanto em mulheres, né? Exatamente. Estava comentando contigo, né? É uma das cirurgias mais realizadas em homem também. E às vezes tem pessoas que têm curiosidade, o que os homens fazem no consultório de cirurgia plástica? Essa é uma das cirurgias mais solicitadas pelos homens. Chega uma fase da vida que, às vezes, o excesso de pele nas pálpebras passa um aspecto que a pessoa está cansada, mal dormida, ou que ela bebeu demais na noite anterior, ou que ela está cansada, carregada, pesada. Então, assim, isso também incomoda o homem. Então, assim, tanto nos homens quanto nas mulheres é uma cirurgia bastante realizada. E a partir de que idade, por exemplo? Porque a gente sabe que o envelhecimento ele é um processo contínuo, né? Existe alguma idade, por exemplo, que seja recomendado que se faça cirurgia? Na medida que eu faço, eu posso ter que refazer novamente, né? Porque eu sigo envelhecendo? Essa é uma cirurgia que, nitidamente, ela é mais realizada a partir dos 50 anos. Mas em alguns casos onde há uma genética um pouquinho mais propensa ao envelhecimento dessa região, tem pessoas que acham necessidade de começar a operar a partir dos 30. Tem pessoas que têm um excesso de pele muito grande, tem pessoas que têm bolsas de gordura na pele inferior. Isso às vezes se apresenta muito cedo, isso aí passa um aspecto inchado, um aspecto muito pesado, muito carregado nos olhos, e isso pode começar cedo. Então, assim, as cirurgias onde se realiza mais cedo é por normalmente excesso de bolsas na pálpebra inferior. Às vezes em pessoas de 20 e poucos anos já reclamam disso. Mas o mais comum é
o excesso de pele na pálpebra superior e o acúmulo de bolsas de gordura na pálpebra inferior. Anestesia geral, anestesia ambulatorial? Normalmente esse procedimento ele é um procedimento muito delicado de fazer, mas ele é um procedimento numa área muito pequena. Tá? A pálpebra é uma estrutura pequena, então assim ela pode ser muito bem anestesiada localmente, então a maioria das vezes é uma local com sedação. Em algumas pessoas a gente vai fazer, por exemplo, só a pálpebra de cima, só o excesso de pele na pálpebra de cima. Ela pode ser feita até com um local com a paciente acordada. Procedimento completamente ambulatorial. Quando a gente vai mexer na pálpebra de baixo, em geral, a gente faz com uma sedação. Continua sendo anestesia local, mas a pessoa acaba sendo sedada para ter um pouquinho mais de conforto. Mas o procedimento em si é muito tranquilo. Praticamente não há sangramento, é um procedimento que não dói nada. É a região de todas as plásticas que a gente tira os pontos mais rápido, 3, 4 dias já dá para tirar os pontinhos, aquilo ali cicatriza muito rápido. A pessoa fica roxinha 3, 4, 5, 7 dias às vezes, a região fica bem roxa e depois no 7º dia já começa a ter um aspecto bem melhor. As pessoas costumam voltar ao trabalho em uma semana mais ou menos. Cicatriz fica onde? Na pálpebra de baixo fica rente aos cílios, bem rente aos cílios. Na pálpebra de cima fica no vinquinho que aparece quando a gente abre e fecha o olho. Logo acima, não é rente aos cílios, é bem no vinquinho quando a gente fecha o olho ou quando a gente abre, é aquele vinquinho que se forma, que é praticamente inaparente. De todas as plásticas também, numa região teoricamente exposta, o olho onde está todo mundo olhando, ela fica praticamente invisível. É uma cicatrização muito mais generosa, muito mais, uma qualidade de cicatrização muito melhor do que no resto do corpo. Uma vez que eu faço, essa região pode voltar a ficar flácida, uma vez que eu sigo envelhecendo ou não, né? Essa cirurgia... Essa é uma boa pergunta, assim, o envelhecimento não para, então a pessoa continua envelhecendo. Exatamente. Então, assim, algumas pessoas sentem a necessidade de novo de fazer e normalmente isso acontece entre 10 e 15 anos depois. Então, quando a gente faz 2 ou 3 vezes uma plástica de pálpebras, normalmente no intervalo entre 10 e 15 anos, a pessoa acaba sentindo vontade de ter de novo aquele resultado. Então, mas é um procedimento duradouro e a maioria das pessoas acaba fazendo uma vez só. Para finalizar, eu posso ou não aliar essa cirurgia a outras cirurgias, por exemplo, como a suspensão da sobrancelha ou algo parecido? Exatamente. Quando a gente vai avaliar a região dos olhos, a gente vê que estruturas estão precisando ser rejuvenescidas, tá? Então, às vezes a gente aplica um botox nas ruguinhas do olho, que vai melhorar também a estética toda da região. E uma das coisas que se associa muito é a elevação da sobrancelha. Em alguns pacientes está muito associado ao aspecto da região. Então, assim, tem pacientes que têm a sobrancelha muito caída. Se a gente não colocá-la no lugar, a região vai continuar com um aspecto cansado mesmo fazendo a cirurgia das pálpebras. É muito comum. A gente faz uma plástica de pálpebras, que se chama blefaroplastia, associada a uma elevação de sobrancelhas. Harmoniza mais a região e os resultados são melhores. Cada caso deve ser avaliado, né? Exatamente. Muitas vezes não só a blefaroplastia, nem a suspensão, mas elas casadas, o resultado com certeza é muito melhor. Com certeza. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu agradeço. O sagu é uma receita super tradicional aqui no Rio Grande do Sul. A original é preparada com fécula de mandioca, vinho e creme de baunilha. Hoje, a nossa receita aqui no programa é bem diferente dessa. Sabe quando bate aquela vontade de comer doce, em especial nos dias que a gente não pode? Que a gente tá fazendo aquela dieta esperta, cortando carboidrato, cortando aquele docinho, fazendo exercício? E aí eu vou te dar uma notícia. Tô aqui com essa fada das nossas receitas saudáveis aqui no Sinta-se Bem e hoje a gente vai te mostrar aqui uma solução para esses momentos. E mais, essa solução vem recheada de uma memória afetiva que eu tenho certeza que todos vocês têm. Sagu com creme vegano e funcional. Bom, gente,
Eu gosto de adaptar as receitas e não gosto muito de usar os nomes, porque convido alguém que é um sagu, aí a gente apresenta o nosso sagu, pode criar uma resistência, não é mesmo? Mas esta receita, ela é muito parecida, porque a gente hidrata as sementes de chia com o suco de uva orgânico, como sempre, não é, Cássio? E elas ficam bolinhas explosivas parecidíssimas, primas do sagu como a gente conhece. Vamos lá para os ingredientes. Vamos então. lá. O que a gente fez? A gente hidratou a chia com suco de uva, umas 2 horas já tá legal. Pode ser deixar de noite para de manhã para meio-dia ou de manhã para meio-dia, tá, Cássio? Tá, pessoal? E a gente vai ter assim, ó, essa consistência de sagu mesmo. Suco de uva orgânico, chia, quantidades todas lá na fanpage. Perfeito. Receitinha, tudo lá. E detalhe, colocamos botões de cravo. Que cravo e canela. Olha que delícia. Eles fazem... Ai, meu Deus. Eles são tradicionais dessa sagu. receita. Cheguei até a me desconcentrar. Então, temos o sagu pronto. E o sagu tá pronto, né, Marcinha? Uva passa branca hidratada em água, que a gente vai bater e fazer o creme. Isso é Muito contigo, bem. Cássio. Vamos lá. Vamos lá. Talvez precise um pouquinho de água, vamos testar. Vou pôr já um pouquinho para dar uma cremosidade e vamos testando. Só bater. Processado aqui, uva passa com água. Um creme amarelinho, docinho, que também vai mexer aí com a nossa memória, não é mesmo, mais Cássio? fácil a gente montar e mostrar pra vocês essa cremosidade ali já no prato, né? Quer mostrar com a colher, Cássio? Acho que eu vou me lambuzar aqui. Então vamos lá, mostramos no prato. No prato, agora... Eu fiquei sabendo que isso aqui sai, olha só. Agora a gente vai, moderno. então, montar nossa sobremesa linda. Pode ser uma taça para todos ou... Coloca mais, que miséria isso aí, né? Pode ser uma taça individual, né? Aí vocês escolhem aí como querem servir. Eu vou colocar com a colher pra gente ter uma ideia uma de decoração lindíssima aí. Não, e pra eles ter entenderem ideia. a Ó, cremosidade. olha o creme, tá? Tá lindo. E gostoso, claro. Vamos colocar então uma canelinha, que faz parte da receita, e a decoração de sempre. Não pode faltar flores. Que o mais importante... Uma acerola. Mais não, tão importante quanto gostoso e nutritivo. O nosso prato tem que estar bonito, né, gente? Gostou, Cássio? Sensacional, né? Vamos ver o aroma? Agora, vamos provar aqui, Petit Comité. Façam e nos contem. Tchau, pessoal! Não dá pra chiar que sobremesa só engorda, né? Por isso a gente fez um sagu com chia. Não, chia que tem... Gente, muito boa essa, né? Eu tava pensando, fala ou não fala, mas não tem como não falar, né? Adorei! Não chia, que hoje teve sagu Que hoje com tem chia. sagu com chia. E tá chegando ao final de mais um Sinta-se Bem, como a gente gosta de estar aqui com vocês. Experimenta as nossas receitas, usa a nossa hashtag, compartilha nosso programa, acompanha nosso canal do YouTube, fica com a Aqui, gente ó. durante a semana inteira. A dancinha do canal. A dancinha do Tá aqui embaixo. Ó. Que a gente sente a saudade durante a semana, mas a gente tá sempre online lá pra conversar com vocês. E o Sinta-se Bem continua também reprisando aqui no canal Bar durante a semana toda e na internet, no Facebook e no YouTube. Novos horários da reprise, tá tudo lá na fanpage, tudo nas nossas redes sociais também. E a gente segue se falando durante a semana. Me fui, nós fomos, nós outros todos. Tchau, tchau, pessoal. Até domingo que vem. Beijo.